Eles apareciam radiantes diante das câmeras, sempre com a elegância discreta que conquistou milhões de fãs ao redor do mundo. Para o público, Gong Yoo e In Soo-jung eram a imagem perfeita de um casal maduro e equilibrado, uma parceria que transbordava harmonia mesmo nos momentos mais sutis. No entanto, por trás dos sorrisos impecáveis e do brilho dos flashes, havia uma tempestade silenciosa se formando. Crise feita de pequenos ruídos, quase imperceptíveis, mas que aos poucos começou a corroer a base daquele amor construído com tanto cuidado ao longo de 2 anos. O início da turbulência não veio de um episódio marcante, nem de uma discussão explosiva. Veio devagar, como uma brisa fria que atravessa uma janela esquecida aberta. Primeiro foram as agendas apertadas, e pareciam se afastar mais a cada mês. Gong Yoo embarcou em um filme de ação que exigia gravações longas no exterior, enquanto In Soo-jung mergulhava em 2 projetos simultâneos, além de compromissos publicitários que a levavam de Seul para Tóquio e depois para Bangkok sem tempo para respirar. A rotina, antes administrável, tornou-se um labirinto impossível de conciliar. O que antes eram encontros frequentes e cheios de risadas virou breves jantares entre uma gravação e outra, quase sempre interrompidos por ligações de produtores ou mensagens urgentes de equipe. As conversas diminuíram, os silêncios aumentaram. Não era briga, não era desinteresse, era apenas o peso da vida profissional engolindo cada pedaço do dia. Eles ainda se amavam profundamente, mas já não encontravam maneiras de se encaixar no mesmo ritmo. Com o tempo, a distância emocional começou a se insinuar de forma discreta. Mensagens que antes vinham longas e cheias de carinho passaram a ser curtas, apressadas, escritas enquanto um avião taxiava na pista ou enquanto uma câmera era ajustada no set. Ligações eram prometidas e esquecidas. Por falta de vontade, mas por puro cansaço. E cada pequena falha abria espaço para dúvidas, seguranças e sentimentos que nenhum dos dois tinha coragem de admitir. Gong Yoo sentia que estava falhando como parceiro, mas não sabia como corrigir isso. In Soo-jung, por sua vez, guardava para si a sensação de estar perdendo alguém que sempre foi sua calma em meio ao caos. Num dos raros dias em que conseguiram jantar juntos, o silêncio pesou tanto que se tornou quase ensurdecedor. A comida esfriava enquanto eles tentavam buscar palavras que não apareciam. Soo-jung olhava para o rosto dele, procurando o homem que sempre conseguia fazê-la rir mesmo nos piores dias. Gong Yoo, por outro lado, tentava esconder o cansaço que marcava seus olhos, temendo que qualquer desabafo fosse soar como uma desculpa ou, pior, uma demonstração de fraqueza. Eles se amavam, mas estavam presos numa rotina que parecia sugar cada gota de energia emocional que ainda restava. Quando a noite terminou e eles se despediram, algo dentro de In Soo-jung finalmente se rompeu. Assim que a porta se fechou atrás dele, ela desabou em lágrimas silenciosas, sentindo que havia algo se partindo dentro do próprio peito. Era a primeira vez, em 2 anos, que ela chorava por causa dele, não por briga, não por ciúmes, mas pela sensação sufocante de que estavam perdendo um ao outro sem nenhuma discussão, sem nenhum culpado, sem nenhum motivo claro além da vida que os afastava sem intenção. Gong Yoo, caminhando para o carro, percebeu o mesmo peso no ar. Quando sentou no banco do motorista, ficou parado por longos minutos, encarando o volante como se estivesse diante de uma encruzilhada invisível. Ele sabia que algo estava errado. Sabia que a distância havia se tornado maior do que imaginava, mas também sabia que ainda havia amor, e que, continuassem assim, o silêncio seria o responsável por destruir aquilo que eles levaram anos para construir. A crise silenciosa havia começado, e nenhum dos dois estava preparado para enfrentá-la. Mas, naquele momento, uma coisa era certa: o amor deles ainda estava ali, vibrando, pedindo ajuda, esperando por um gesto capaz de quebrar esse ciclo antes que fosse tarde demais. Na manhã seguinte ao jantar silencioso, algo inquietava Gong Yoo com uma intensidade que ele já não conseguia ignorar. Ele passou horas revivendo cada gesto, cada pausa e cada olhar de Soo-jung. A expressão dela, suave, mas atravessada por uma tristeza profunda,
o perseguiu o dia inteiro como um eco que não cessava. Pela primeira vez em muitos meses, sentiu que podia realmente perdê-la, não por falta de amor, mas por falta de presença. E isso, para ele, era insuportável. Fim da noite, depois de encerrar mais um dia exaustivo de filmagens, Gong Yoo fez algo que raramente fazia: desligou o celular de trabalho, cancelou um jantar com produtores e dirigiu sem pensar duas vezes até o prédio de Soo-jung. Passava das 2 da manhã quando ele tocou a campainha. Soo-jung abriu a porta assustada, ainda com os olhos inchados pelo choro que tentava esconder. Antes que ela conseguisse dizer qualquer palavra, Gong Yoo a puxou para um abraço apertado, aqueles que parecem costurar de volta as partes que haviam se rompido. Eu sinto sua falta, ele murmurou, com a voz rouca e sincera. Sinto falta de você de verdade. Não só quando tenho tempo, mas o tempo inteiro. As palavras, tão simples e tão tardias, romperam a muralha silenciosa que havia entre eles. Soo-jung apertou o rosto contra o peito dele, e por alguns minutos, nenhum dos dois disse nada. Não precisavam. O abraço falava por eles. Havia medo, havia cansaço, mas, acima de tudo, havia amor. Sentaram-se no sofá, enrolados num cobertor, enquanto a madrugada avançava. Pela primeira vez em meses, conversaram sem pressa, sem filtros, sem medo de machucar o outro. Soo-jung admitiu que sentia falta de ser prioridade, de sentir que ainda ocupava um espaço real na vida dele. Gong Yoo confessou que muitas vezes quis se aproximar, mas a exaustão o deixava incapaz de expressar o que realmente sentia. Eles riram de como se tornaram dois adultos tentando sobreviver dentro de agendas que pareciam pertencer a outras pessoas. Choraram um pouco também, reconhecendo o quanto haviam se desgastado em silêncio. Depois dessa madrugada, decidiram que precisavam mudar, não para salvar o relacionamento de um fim iminente, mas para honrar o amor que construíram juntos. Criaram pequenas regras, simples, mas poderosas. Todos os dias, independentemente da correria, ambos se comprometeram a mandar uma mensagem longa, sincera, contando como estavam se sentindo. Valiam respostas curtas nem emojis substituindo conversas. Todas as semanas, teriam ao menos uma noite sagrada, nada de trabalho, nada de compromissos, apenas os dois. Gong Yoo quis fazer mais. Dias depois, sem dizer nada, ele apareceu no estúdio onde Soo-jung trabalhava e a surpreendeu com 2 passagens de avião para Jeju. Ela riu, incrédula, achando que era alguma brincadeira, mas o olhar dele dizia tudo: eles precisavam daquele tempo só para si. E assim foram, com o coração leve e um silêncio diferente, um silêncio confortável, cheio de proximidade, não de distância. Jeju, redescobriram o que haviam esquecido entre tantas responsabilidades. Caminharam pela praia quase deserta, vento frio batendo no rosto enquanto as mãos se entrelaçavam naturalmente. Jantaram comida simples num restaurante de família. Riram de piadas bobas, dividiram um guarda-chuva pequeno demais para 2 adultos. Naquela viagem curta, mas transformadora, perceberam o quanto ainda pertenciam um ao outro. A foto dos dois no mercado noturno acabou sendo tirada por um fã e divulgada nas redes sociais. Gong inclinava-se para amarrar o cadarço de Soo-jung, enquanto ela o observava com um sorriso que nem o vento de inverno conseguia esconder. A imagem viralizou em poucas horas, com fãs do Brasil comentando: eles estão tão apaixonados quanto antes. A ação positiva ao redor do mundo só reforçou algo que eles já tinham percebido: o amor não tinha ido embora, apenas estava cansado. E agora estava sendo cuidado novamente. Quando voltaram a Seul, um pacto silencioso, mas forte como aço, havia sido firmado entre eles. Gong Yoo ajustou sua agenda para diminuir viagens longas. Soo-jung recusou 2 projetos que a levariam para fora do país por meses. Não foi um sacrifício, foi uma escolha de amor, de reciprocidade, de construção. As mensagens diárias se tornaram longas novamente. As ações voltaram a durar horas. Os encontros, antes tão raros e apressados, passaram a ser momentos importantes, intocáveis. A crise silenciosa,
Aquela mesma que quase os levou a um abismo emocional, tornou-se o empurrão que faltava para que ambos percebessem o que realmente importava. Eles não só salvaram o relacionamento, e construíram-no melhor do que antes, com mais maturidade, mais diálogo e mais intenção. No fim das contas, não foi o amor que quase acabou, foi a comunicação. Quando ela voltou, o amor floresceu como se tivesse sido regado pela própria vulnerabilidade dos dois. Quando questionados por um amigo próximo sobre como conseguiram superar aquela fase tão difícil, Gong Yoo apenas sorriu e respondeu: "A gente não desistiu." E quando dois não desistem, o amor sempre encontra um jeito. E assim, depois de meses caminhando em direções paralelas, eles finalmente voltaram a andar de mãos dadas na mesma estrada, mais fortes, mais unidos e mais preparados do que nunca para enfrentar o mundo juntos.